Olá, sou Carolina Mascarenhas, médica veterinária, e hoje nós vamos falar sobre a importância da castração. Ela é indicada, não é indicada, quando deve ser feita, o que consiste a castração, qual que é a diferença da castração do macho, a diferença da castração da fêmea, qual que é o tempo de recuperação e como é que funciona. Para os machos, é um procedimento relativamente simples, consiste na retirada dos 2 testículos, a gente deixa a bolsa escrotal intacta. O tempo de recuperação é de cerca de 7 a 15 dias, dependendo do animal. Então ele vai tomar anti-inflamatório, analgésico, antibiótico no pós-operatório. É sempre importante lembrar que precisa fazer uma avaliação pré-anestésica muito criteriosa para a gente poder avaliar o estado geral desse animal e ver qual que é o risco anestésico. Qualquer procedimento cirúrgico e anestésico tem risco. As pessoas acham que a castração é uma cirurgia simples. Para o macho é um procedimento simples, mas eu não sei se o meu cachorro é alérgico a alguma medicação e a gente só vai saber a hora que ele for anestesiado. O procedimento tem que ser feito num centro cirúrgico adequado, com segurança, com profissionais capacitados para lidar com qualquer eventualidade. As fêmeas, elas devem ser castradas quando não há interesse na reprodução. Existem estudos que indicam que a castração precoce, antes do primeiro cio, ela diminui em mais de 90% a incidência de câncer de mama. Entre o primeiro e o segundo cio, tem ainda uma proteção de cerca de 60% a 70%. A partir daí não tem essa proteção contra o câncer de mama. Mas a castração da fêmea é muito importante, por quê? Porque a fêmea, diferente da mulher, ela tem o ciclo estral, que é o cio. Quando ela entra no período reprodutivo dela, você tem um aumento da produção de estrógeno para poder atrair o macho, e ele vai fazer o aumento da parede interna do útero, tá? Que é o endométrio. A mulher, quando menstrua, ela sai essa camada interna do útero, a cadela não. O sangramento da cadela, ele vem só da vulva. E cada vez que a cadela entra no cio, essa parede do útero ela vai aumentando, aumentando. E as cadelas mais idosas, elas têm uma tendência a desenvolver a piométria, que é a infecção uterina, que é um caso cirúrgico emergencial. Então, quando a cadela entra no cio, passou o período de monta, você tem liberação de progesterona, que é o hormônio da gravidez, por 2 meses. A cadela tendo cruzado ou não, se ela estiver prenha ou não, ela tem liberação de progesterona. A progesterona é um hormônio que faz cair a resistência de uma forma geral. Como o ânus fica muito próximo da vulva e a cadela se lambe, você tem colonização dessa vagina e do útero por bactérias. Então você tem um útero que enche de pus e você tem que fazer uma cirurgia de emergência. Então você submeter uma cadela idosa, doente, com risco de sepse e com risco de insuficiência renal aguda, nesse processo a um procedimento cirúrgico é um procedimento de risco. Ao passo que você submeter uma cadela jovem, saudável, que você teve tempo de fazer um preparo, tempo de fazer uma avaliação pré-cirúrgica adequada, o risco é muito menor. É uma cirurgia mais dolorosa a recuperação da fêmea do que do macho, mas também é o mesmo período de cicatrização, por volta de 1 semana a 10 dias com a retirada dos pontos. Existem alguns procedimentos cirúrgicos, na verdade, alguns cirurgiões que já fazem os pontos absorvíveis, para você não ter que tirar os pontos. Eles vão tomar anti-inflamatório, tomar antibióticos e analgésicos no pós-operatório. Sempre tem que proteger os pontos, mas aí vai escolher se vai usar aquele cone, que é o cone da vergonha, o colar elisabetano, para o cachorro não morder os pontos, ou o que a gente prefere é a colocação do pijama cirúrgico, que o cachorro fica mais tranquilo, tá? Quais são as indicações de castração? Qualquer animal que não tem interesse na reprodução é indicado fazer a castração. A fêmea, geralmente a gente escolhe uma fêmea jovem. Os machos, a gente espera ter uma maturidade sexual aí um pouquinho maior. Alguns veterinários, alguns colegas preconizam que a gente faça a castração antes do machinho começar a levantar a pata, tá? Eu prefiro que o animal esteja um pouco mais maduro. Vamos falar um pouquinho agora da castração das gatas. A indicação e o período é exatamente o mesmo da cadela, de preferência antes do primeiro cio ou entre o primeiro e o segundo, porque as gatas, os tumores de mama que ocorrem nas gatas, mais de 90% desses tumores são malignos, extremamente agressivos e metastáticos. Então, se você puder evitar isso daí, é muito interessante. Com relação aos gatos, aos machos, tem indicação de castração sim, mas a gente espera o gato estar um pouquinho mais velho. E gatos costumam ter problemas urinários. Eles podem ter tanto problemas renais quanto problemas de cistite. Então eles têm dificuldade para urinar. Então a gente espera o gato crescer um pouco e depois que ele cresceu você castra para não ter problema.
importante a gente fazer a castração então de animais um pouquinho mais velhos, do 6º ao 8º mês pelo menos, porque ele já tem o tamanho basicamente de um animal adulto e depois ele só vai ganhar massa muscular. As vantagens da castração desse macho são inúmeras. Principalmente o gato vai ficar mais doméstico, ele vai ficar mais em casa, mais tranquilo, eles ficam menos bagunceiros, tá? Eles ficam menos destrutivos, os gatos que são destrutivos, e principalmente diminui as saidinhas. Por quê? Um gato macho inteiro é quando ele não é castrado, ele tem um território de cerca de 5 km em volta da casa. Então, nesses 5 km ele tem que sair para tomar conta, ele sai para procurar a fêmea, ele sai para poder brigar com os outros machos. Então, geralmente esses gatos têm um risco maior de atropelamento, de envenenamento, eles têm um risco de briga, às vezes volta com alguma fratura. E a expectativa de vida de gatos que têm acesso à rua é de cerca de 3 anos. À medida que um animal doméstico que não tem acesso à rua por volta de 15 anos. Então as saídas para os gatos são muito complicadas e o gato macho inteiro, ele sai. A fêmea também sai para poder procurar macho, tá? Mas o território do macho é muito maior. Então quando você castra o gato, a domesticação fica muito mais fácil, eles ficam mais tranquilos e não costumam ter muitos problemas. A recuperação dos gatos e das gatas é muito semelhante à das cadelas, tá? Eles vão tomar basicamente as mesmas medicações, analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios. O período para recuperação, para retirada desses pontos, quando há necessidade, também de 10 a 15 dias, tá? E a castração ela é indicada para as duas espécies, para ambos os sexos, respeitadas as particularidades, porque vai diminuir o risco de algumas doenças que podem ser evitadas. E é a nossa única forma de controle populacional, a diminuição do abandono dos animais, a diminuição dos animais de rua e tornando os animais mais saudáveis, mais tranquilos e mais caseiros. E se você gostou dessas informações, se inscreva no canal, deixe suas sugestões, tire suas dúvidas e deixe o seu like para receber as nossas novidades.